Os fariseus, eles vão diante de Jesus para fazer esse questionamento. Por que que os seus discípulos, eles não jejuam? Porque no tempo de Jesus lá, o povo de Israel, e aqui a gente tem que entender também que essa prática do jejum não é somente uma questão religiosa enquanto para os judeus, mas também os pagãos, eles também faziam isso. Então eles fazem esse questionamento, eles observaram que os discípulos de Jesus, eles não jejuavam. Olha, os judeus jejuam, os discípulos de João jejuam. Por que que os seus discípulos não jejuam? Aí Jesus diz, olha, quando o esposo está no meio dele, então Jesus está dizendo, eu sou Deus, eu sou o esposo, eu sou o rei e Senhor. Eles estão felizes com a minha presença, então não tem como jejuar. Aí Jesus completa, né? Mas vai chegar um tempo que eles jejuarão. E o tempo foi justamente quando Jesus, ele passa por todo aquele padecimento, por todo aquele sofrimento. Da quinta-feira santa até a sexta-feira, passando ali pelo sábado. No domingo, ele ressuscitou. Então Jesus diz, mas vai chegar um tempo então que eles vão jejuar. Só que esse tempo não foi só para os apóstolos. Esse tempo também é para nós hoje. Nós, enquanto cristãos, nós também precisamos jejuar. O jejum não é praticado somente no período da quaresma, que daqui a uns dias, né? Praticamente daqui a um mês que vem, nós já vamos entrar na quaresma. Mas a igreja, ela prescreve que nós devemos jejuar todas as sextas-feiras do ano, com exceção quando tem alguma solenidade da igreja. Mas nós devemos jejuar sempre na sexta-feira, porque foi no dia que Jesus morreu e nós precisamos lembrar. E estar nesse momento, né? Relembrando o padecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem surgido também um outro costume de se jejuar também na quarta-feira. A obrigação é na sexta, não é na quarta. Mas quem quiser jejuar na quarta, pode jejuar também. Foi até um pedido de Nossa Senhora lá em Medjugorje. Mas por que nós devemos jejuar? Aqui é uma pergunta que nós precisamos fazer. Por que eu tenho que me abster de pelo menos ficar um dia sem comer e evitar de comer coisas que são saborosas? Por quê? Porque primeiramente nós precisamos que nós vivemos num combate muito grande. Satanás, dia e noite. Porque para ele não existe isso, mas para nós existe. Dia e noite, Satanás faz de tudo para que nós nos afastemos de Deus. Ele nos tenta, ele nos leva a pecar, ele nos leva a desobedecer a Deus. Então, uma das formas de nós diminuirmos as forças satânicas é através do jejum. Quando nós jejuamos, nós diminuímos as forças satânicas e nós nos fortalecemos. É engraçado, né? O jejum fortalece a nossa alma. Quem não jejua fica com a alma fraca. Então a gente fica olhando assim, né? Que quando eu fico sem comer, eu fico fraco, né? Então eu vou comer para eu não morrer, porque eu tenho que ficar forte. Mas só que quando eu jejuo, a minha alma fortalece. Então eu vou ter força para lutar contra as tentações. E repito, Satanás, ele perde a força.
Uma outra coisa que é importante também quando nós jejuamos. Olha bem, hoje nós vivemos num mundo onde o alimento, né, a comida se tornou, de uma certa forma, entre aspas, um Deus. As pessoas hoje só pensam em comer, 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 comer. Tudo é comer. Eu não estou dizendo também que não é para você comer. Eu estou dizendo aqui que nós não podemos comer de forma exagerada. Porque quando nós comemos de forma exagerada, nós caímos no pecado da gula, que é um pecado capital, que é um pecado que pode levar à morte eterna nossa. Você vê que uma pessoa gulosa, ela é egoísta, ela só pensa nela, ela não pensa em dividir, ela não dá para o outro. Uma vez um rapaz estava falando para mim que ele era tão guloso que quando ele estava comendo aqui, ele estava olhando lá na mesa as outras coisas, ele comia rápido para o outro não pegar, porque ele tinha que comer logo para pegar. Olha o excesso. Tanto que São Paulo vai dizer o seguinte, que a gula é uma idolatria, porque o Deus das pessoas gulosas é o ventre delas. Elas só vivem pensando, né? Elas ficam com medo de morrer, então elas comem. Então, o jejum nos evita de cairmos no pecado da gula. Nós equilibramos a nossa forma de comer. Nós comemos com sobriedade. Então, o jejum nos ajuda a isso. Vemos o mundo como é que está hoje. Olha a maldade existente no mundo. Eu não sei se na história da humanidade a maldade chegou tão grande, chegou a um ponto tão alto como os tempos que nós vivemos hoje. Imagina, né? Como é que uma mãe pega uma criança e mata, ou um pai pega uma criança e mata, o filho que mata o pai para ficar com a herança. E isso está se tornando tão normal. Uma pessoa entra num estabelecimento público com uma arma na mão, mata o outro, rouba e, além de tudo, ainda mata. E volta lá para constatar, né, para averiguar se a pessoa ela morreu mesmo. Se não morreu, ali a pessoa está ali naquele sofrimento, a pessoa vai lá, bate, chuta ela e depois ainda detona, pega, mata de novo, ou melhor, atira mais para matar a pessoa. Olha a maldade que está o mundo. O jejum diminui a maldade no mundo. Não sei se vocês sabiam disso. Porque é uma forma de suplicar a Deus para que os corações do homem não fiquem tão frio e gelado, né? Eu nem digo que está gelado, está congelado. É para descongelar o coração do homem. O jejum nos ajuda a isso. Olha, repito, olha a maldade que está o mundo. É um mundo mau, é um mundo cruel. O jejum nos ajuda também a rezar pela perseverança dos cristãos. Geralmente, né, nós jejuamos para que os cristãos parem de ser perseguidos. Na verdade, nós devemos jejuar para que os cristãos perseguidos perseverem. Sejam perseverantes até o fim. Que no momento em que eles forem chamados para negar a nosso Senhor, eles sejam fortalecidos na fé. Olha, hoje nós estamos celebrando São Sebastião. São Sebastião foi assim.
O Papa Fabiano também. Tanto que São Cipriano, que escreveu uma carta para os cristãos logo após a morte do Papa Fabiano, São Cipriano ele lamenta que no momento do martírio, muitos outros cristãos arrefeceram na fé, e ele se lamenta, São Cipriano, dizendo, era para eles, naquele momento, por amor a Cristo, perseverarem. Na hora que eles viram a espada, eles ficaram com medo, e ali negaram a Cristo. Aí São Cipriano diz assim, rezemos por eles, para que eles possam voltar à fé novamente, porque eles negaram o nosso Senhor. Porque, meus irmãos, é fácil nós aspirarmos, né, ao martírio. Eu fico vendo aí muita gente, né, aspirando ao martírio, pedindo a Deus que chegue logo o tempo da perseguição. Olha, o cara está pedindo que chegue o tempo da perseguição, aí na hora que acontece qualquer coisinha, uma coisinha do dia a dia, fica se lamentando, eu não vou mais para a igreja, eu não quero mais. Por exemplo, né, o padre chegou lá, não deu atenção, né, porque está todo mundo carente hoje, né? Aí o padre lá na paróquia não deu atenção, agora eu não quero mais não, porque o padre, pelo amor de Deus, você está aspirando uma coisa que você nem consegue viver hoje. E tem uma coisa, o martírio, para se suportar o martírio, só com a graça de Deus, não é fácil não. Não é fácil. Então peçamos a Deus, nesses dias que você jejua, e se você não jejua, acho que está na hora de voltar a jejuar. Peçam para que os cristãos que estão sendo perseguidos, eles sejam fiéis até o fim. Esses dias eu vi num vídeo, lá os cristãos estavam ajoelhados, tudo com um pano no rosto, e os caras que iam matar, tudo em pé com uma espada na mão. E eles ali, tudo só esperando. Imagina, né? Você está ali, com os olhos fechados, você não sabe que hora a espada vai passar no seu pescoço. Aquela tensão nervosa. Nesse momento a pessoa pode dizer, não me mata, eu nego Jesus Cristo, eu quero salvar a minha vida. Eu fico pensando nos casais, aqueles que têm os seus filhos, os caras chegar e colocar assim, a espada ou o revólver na cabeça do seu filho, e dizer bem assim, olha, se você não negar agora, você precisa negar Jesus. Se você não negar, nós vamos matar o seu filho. Imagine um pai, uma mãe. Porque às vezes nós ficamos voltados muito para esse mundo. Só muita fé. Tem que ter muita fé e tem que pedir a Deus a graça. Como aquela mulher lá do livro dos Macabeus, que quando os filhos estavam sendo mortos, os 7 filhos dela, ela dizia, não, meus filhos, vocês são filhos de Deus. Eu criei vocês para Deus. Daqui a pouco, meus filhos, vocês estarão diante da presença de Deus. Não leve em conta a minha pessoa, não. Não negue Deus agora. Imagine, a mãe estava... Para uma mãe fazer isso, ela tem que estar muito alicerçada na fé. Não é qualquer um, não. E os filhos morreram. E ela dizia, fique tranquilo, meus filhos. Daqui a pouco nós nos encontraremos lá. E ela foi a última. Porque os soldados faziam de tudo para ver se, fazendo as coisas com os filhos, para ver se a mãe também, ela esmorecia, mas a mãe sempre ali firme. Por isso que os pais precisam criar os seus filhos na fé cristã.
Às vezes os pais ficam preocupados de dar celular para os seus filhos, às vezes ficam preocupados de dar isso e daquilo, mas Deus não dá. Aí os filhos vão crescendo sem fé por culpa dos pais. Hoje, quantos pais que sofrem porque eles não educaram os seus filhos na fé? E o pior de tudo é que tem pais por aí que são de igreja, que é do encontro de casais, que é da pastoral da família, é tudo na igreja. Vão para encontros, pregam o evangelho, fazem tudo. Só que os filhos vão crescendo dentro de casa, não vê os pais rezar, eles vão pregar para os outros, mas eles não rezam em casa, os filhos não vêm. E não catequizam os seus filhos, não dão Deus para os seus filhos, achando que, porque eles estão pregando o evangelho, Deus vai fazer cá. Não, se você não fizer, Deus não vai fazer não. Porque não educam os seus filhos na fé. Então jejuemos pela perseverança dos cristãos. E jejuemos também pela nossa perseverança, pela nossa fidelidade. Porque está sendo muito fácil a gente ver pessoas que se dizem cristãs, imediatamente elas já estão em outras igrejas, já estão em outras denominações, já estão em outras religiões, porque não foram fortalecidos. Eu termino dizendo: qual foi a última vez que você jejuou? Como é que você quer ser santo sem jejuar? Ninguém chega ao grau de santidade comendo demais, não, meus irmãos. Ninguém chega à santidade assim. Se não houver renúncia, não se chega ao grau de santidade. Então, qual foi o último dia que você jejuou? Ou você nunca jejuou na vida? E sempre que eu falo de jejum, eu lembro dessa frase de Nossa Senhora nas aparições lá de Medjugorje. Ela diz: vocês fazem tudo menos jejuar. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.